E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Hoje nós vamos aqui fazer mais uma aula do nosso curso de Power BI, focado aqui para tirar a certificação do PL300 da Microsoft. Bom, nas últimas aulas a gente já começou a colocar a mão na massa aqui no Power BI, né? A gente verificou algumas das principais funções que a gente consegue utilizar ali dentro do Power Query Editor. E hoje a gente vai olhar mais duas funçõezinhas que são bem importantes, tá? São muito legais, que a gente consegue utilizar aqui para melhorar o nosso modelo, né? E para a gente entrar um pouquinho mais a fundo aqui de como que a gente consegue utilizar o Power Query Editor aqui no nosso projeto e no Power BI em geral, tá? Bom, se você acabou de chegar aqui, eu tenho algumas aulas já explicando alguns conceitos de Power BI, né? E essas bases de dados aqui, eu já importei esses dados aqui anteriormente e a gente vai continuar o mesmo projetinho que a gente estava utilizando desde o começo das aulas, tá? Bom, aqui a gente vai entrar no transformar dados, tá? A gente vai entrar aqui no Power Query Editor para a gente conseguir analisar os nossos dados, tá? E vou entrar aqui na nossa tabela Fato Vendas. E a nossa primeira funçãozinha que a gente vai olhar é a coluna de índice, tá? Bom, o que é uma coluna de índice? É uma coluna numérica sequencial criada pelo Power Query. Pode iniciar em 0, 1 ou valor personalizado e ajuda a identificar ou ordenar os registros, tá? Então, o que seria, tá? Aqui a gente já tem algumas chaves primárias aqui, né? Faz chave primária e foreign key, que ela vem direto da nossa base de dados importadas, tá? Mas a gente consegue fazer algo mais ou menos do mesmo tipo aqui quando a gente fala sobre colunas de index, tá? Bom, aqui deixa eu só... a página inicial, tá? Na coluna. Tá, antes na coluna, tá? Eu tava até dizer aqui um falando aqui. Aqui no adicionar coluna, a gente tem essa opção que clica aqui, que chama coluna de índice, tá? Que ele vai criar uma coluna nova aqui pra gente. Eu tava procurando na página inicial, só que eu esqueci que ele fica na adicionar coluna, porque ele vai criar uma coluna pra gente com toda a lista ali de valores, né? Então aqui a gente tem a coluna de índice e a gente consegue utilizar essa funçãozinha aqui pra gente criar uma coluna que vai contar os valores que a gente tem, né? Aqui a gente tem 201 linhas na nossa... Deixa eu dar um refresh aqui, porque eu acho que ele não tá atualizado, tá? Tá com 200 linhas. Deixa eu vir aqui. Então, aqui na coluna de índice, como a gente viu ali, se a gente clicar aqui, a gente tem de 0, D1 e personalizado, tá? Vamos utilizar aqui a do zero primeiro, tá? A gente criou uma etapa nova aplicada aqui e a gente vê que ele cria aqui uma coluna pra gente do zero, a coluna de índice, né? Aqui ele não tá com o nome, se a gente quiser alterar aqui a chave, ele altera pra gente e a gente tem aqui essa coluna que vai do 0 até o 200, tá? Então ele cria pra gente aqui do 0 até o 199, né? Como a gente tem 200 valores e ele começa do 0, ele vai até o 199. Então é um modo de a gente criar um numerador ali de quantas linhas a gente tem, de a gente ter uma chave ali que a gente vai olhar um pouquinho mais pra frente ali, falar sobre chave primária, etc. Mas vamos só olhar aqui os exemplos. Tá? Primeiro a gente cria aqui do zero, a gente pode criar do zero. A gente pode vir aqui e criar do 1, tá? Então ele começa do 1 até o 200. Então ali a gente tem essa diferenciação. Ou a gente pode criar aqui um personalizado, tá? Quando a gente clica em personalizado, a gente coloca aqui o índice inicial, a gente pode colocar como 1 e aqui vamos colocar 2 de incremento, tá? Quando a gente clica aqui, ele vai ver que ele vai pular, né? Ele vai do 1 para o 3, para o 5, para o 7 e aqui no final a gente vai ter até o 399, tá? Porque ele vai pulando de 2 em 2, que foi o que a gente colocou ali. Então, a gente pode utilizar esses três tipos, começando do 0, começando do 1 ou começando ali a incremental, né? Bom, vamos voltar aqui para nossa imagenzinha. O que a gente tem aqui como exemplos de uso, tá? A gente pode gerar chave artificial quando não há identificador único. Então a gente pode criar um identificador ali através da chave index, tá? Preservar a ordem original antes de remover duplicadas, tá? Então, vamos supor que você tem valores duplicados ali, você primeiro coloca ali essa coluna, depois a gente faz a gente deleta os duplicados e a gente consegue ordenar novamente através dessa chave, né? Então a gente consegue fazer isso e criar sequência auxiliar para a classificação. Bom, como criar aqui, a gente já viu ali que a gente vai adicionar coluna e faz isso, né? Só que a gente tem algumas observações aqui, tá? Não garante chave única estável se os dados mudarem. Prefere desde a fonte quando possível e pode ser removida no modelo final se for apenas auxiliar. Então, geralmente, a gente utiliza isso daqui apenas para quando a gente quer fazer alguma análise ali, a gente quer auxiliar, para a gente saber ali quais são os dados pares ou alguma coisa do tipo. Mas a gente utiliza essa função quando a gente quer apenas auxiliar aqui a nossa análise e a gente geralmente não utiliza ela no projeto final, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o porquê, mas vamos falar o seguinte primeiro, né? Ali ele diz que para a gente que é mais
importante, é melhor para a gente, né, se a gente utilizar o prefere e desde da fonte quando possível. Então, não é muito aconselhável a gente utilizar isso como chave primária, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, mas ali é sempre melhor a gente trazer essa chave primária da onde você está trazendo os dados primeiro, né? Ao invés de criar aqui, tá? Bom, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Eu vou salvar aqui. Deixa eu aplicar aqui. Deixa eu abrir aqui a nossa base de dados, tá? Essa aqui é a nossa base de dados. Eu vou vir aqui na tabela fato vendas e vou adicionar uma linha aqui no 44, tá? Primeiro a gente vai voltar aqui no Power BI e vamos aqui no 44 e vamos ver a primeira coluna aqui do chave, tá? Vou deixar essa daqui que tá com valor. Deixa eu apagar essas duas aqui. Tá, remover colunas, depois eu altero aqui. Então aqui na 44, né, no nosso ID 44, a gente consegue verificar que a nossa chave aqui é a 44, né? Vamos voltar aqui no nosso Power BI, vamos colocar aqui a 201 e vamos copiar essa mesma coisa aqui, tá? A gente verifica aqui a 44, a 44 e a 45, aqui é 45, né, normalmente. Agora que a gente salvou lá, a gente pode vir aqui e a gente vai dar uma atualização. Se a gente vir aqui no 44, aqui no 43, aqui a gente vai ter o 201, né? E a gente olhar, o 201 vai ser o 44. Então você vê que quando você acrescenta novos valores ali, essa chave index ela muda. Então, esse é o motivo de a gente não poder utilizar isso aqui como uma chave primária. Porque se a gente utilizar isso como uma chave primária e a gente toda hora isso mudar, então a gente não vai conseguir fazer esse match com as outras tabelas, né? É por isso que não é recomendável a gente utilizar essa chave index como chave primária, tá? Então é sempre bom a gente utilizar aqui apenas para teste ou para a gente fazer alguma análise, coisa do tipo, tá? Só deixa eu apagar aqui, tá? Para a gente não ficar com isso. Deixa eu apagar aqui, beleza. Deixa eu dar mais um refresh aqui. E eu vou apagar todos esses índices aqui. E aqui a nossa base está normal, tá? Bom, então essa é a parte do index. Agora, para a segunda parte aqui da nossa aula, a gente vai falar sobre colunas de exemplos, tá? Deixa eu abrir aqui para a gente. O que é uma coluna a partir de exemplos? É criar colunas novas a partir de exemplos dados pelo usuário. Você digita alguns valores e o Power Query gera a regra automaticamente. Então, quando você tem alguma coluna ali que você quer fazer algum tratamento, você quer fazer alguma modificação, alguma coisa de tipo, ou você quer você está querendo criar uma coluna nova com a informação que está ali, só que você não sabe qual função utilizar, ou você está enfrentando dificuldades para fazer aquela função, você consegue utilizar aqui a coluna de exemplos, tá? Para que você consiga fazer isso. É uma ferramenta aqui do Power BI que te ajuda bastante a fazer esse tipo de edição, tá? Aqui a gente vai olhar primeiro exemplos de uso. Extrair primeiro o nome de nome completo, concatenar cidade mais estado, assim a gente pode separar a códigos, né? Ou formatar datas, então a gente consegue utilizar como de exemplos para fazer qualquer tipo de alteração que a gente quiser ali, tá? Como criar, a gente vai ali na página inicial. Vou mostrar, acho que é mais fácil eu mostrar aqui pra gente, tá? Mas vamos entrar aqui então. Vou pegar aqui primeiro aqui adicionar coluna, né? Quando a gente vier aqui adicionar coluna, a gente tem aqui coluna de exemplos, como você pode ver aqui em cima, tá? O que dá pra gente fazer? Vamos pegar aqui primeiro o código do pedido, a gente vai selecionar a coluna aqui e vamos criar uma coluna de exemplos, tá? Aqui ele vai aparecer para a gente e aqui vai aparecer coluna 1. O que você consegue fazer? Você consegue digitar aqui o que você quer, tá? Vamos supor, por exemplo, que eu quero extrair só os valores numéricos aqui, tá? Se eu escrever aqui, ó, 000, são 1, 2, 0, 1, aqui, você vê que ele já consegue entender para a gente o que a gente está pedindo aqui, tá? E se eu clicar aqui em OK, a gente vai verificar que ele vai criar uma nova coluna, tá? Com essa informação que a gente pediu ali, que é só os valores ali do meio, tá? Eu vou apagar aqui e vamos tentar fazer de outro jeito. Eu vou colocar aqui coluna, por exemplo. Vamos supor que eu quero apenas ali o pad. Vamos tentar fazer. Deixa eu ver o que dá pra gente fazer aqui, tá? Deixa eu colocar aqui 0001BR, acho que é mais fácil. Aqui ele já também entende pra gente o que a gente está querendo fazer, tá? E ele traz isso pra gente. Então você vê que a gente consegue, apenas você digitando aqui, ele consegue trazer isso pra gente. Deixa eu tentar dar mais um exemplo aqui que ele pode ter um pouquinho mais de problema para fazer, mas vamos fazer aqui, tá? Eu vou selecionar essas duas colunas aqui, que a gente vai fazer a alteração nessas duas colunas. Vou clicar aqui em coluna de exemplos, tá? Vamos supor que eu quero colocar aqui primeiro, ó, Sudeste -91698.
Cliquei aqui, tá vendo que ele já aqui ele tá trazendo o número errado, tá vendo que ele tá trazendo o número errado, né? Então a gente viu que ele não deu certo aqui na primeira tentativa. Vamos preencher o segundo. Sudeste 3305. Sul 39256. Deixa eu só trocar esse aqui por vírgula. Tá, vamos colocar aqui centro-oeste 914, centro-oeste 1201,5. Deixa eu só jogar aqui, centro-oeste. Tá, deixa eu tirar a vírgula aqui. Ele não tá funcionando desse jeito, mas vamos. Ele não funciona em todos os casos, né? Mas deixa eu tirar aqui, centro-oeste 9306. Sul 9306. Tá, deixa eu dar um ok aqui. Tá, não funcionou. Deixa eu só apagar aqui de novo. Vamos tentar fazer novamente aqui. Sudeste. A gente seleciona aqui e vamos coluna de exemplos. Sudeste 9169. Sudeste 3305. 392. Sul 39256. Beleza. Ali estava com problema com a vírgula, tá? E por isso que não estava funcionando. Mas agora, tirando a vírgula, ele não funciona aqui todas as vezes, tá? Como vocês puderam ver. Mas aqui fazendo de outro jeito, tá? Você vê que a gente consegue trazer esse valor, tá? Aqui a gente combina no Sudeste e o coisa. Se ele não for da primeira vez, você pode ir tentando novamente até ver se ele vai conseguir. Por exemplo, aqui a gente colocou o primeiro valor. Aqui ele previu errado, né? Então a gente preencheu o segundo, a gente pode ir preenchendo até ver se ele consegue reconhecer, tá? Se eu clicar aqui um OK, a gente verifica que ele cria aqui, por exemplo, Sudeste 1302. Aqui ele está trazendo todos os valores, né? Ali tirando a vírgula no caso, mas a gente consegue fazer esse tipo de informação, tá? Vamos ver aqui se eu tenho alguma coisa, alguma outra tabela que a gente consegue utilizar aqui, tá? Eu acho que a gente não vai entender uma tabela aqui a gente consiga ter um exemplo legal, mas eu acho que vocês conseguiram entender como que a gente consegue utilizar aqui a nossa coluna de exemplos, tá? Vamos voltar aqui, tá? Então, observações. A lógica aparece como código M na barra de fórmulas. Pode não acertar 100%, revise sempre. Então, a gente testou ali com a vírgula, não funcionou. Depois eu testei ali com os números, só o valor numérico. Ele fingiu, né, que acertou, mas a gente teve que preencher os outros valores até que ele entendesse o que a gente queria fazer ali, tá? E aqui é ótimo para iniciantes, mas pode gerar etapas menos otimizadas, tá? Então, quando você não, o que é aconselhável aqui a gente utilizar colunas como exemplos, tá? Quando a gente não sabe como a gente consegue fazer a fórmula, né? Como a gente não consegue chegar a gente não está conseguindo chegar no resultado que a gente quer. Aqui a parte de coluna, por exemplo, é uma boa ferramenta que a gente consegue utilizar ali para tentar chegar no valor que a gente está querendo, tá? Bom, eu acredito que seja isso, tá? Aqui sobre as colunas índex e a coluna a partir de exemplos. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, vai ser melhor responder. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar uma mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha, que eu vou continuar fazendo esse tipo de vídeo. E muito obrigado e até a próxima.